Olá, irmãos, tudo bem? Hoje o assunto que eu quero comentar com os irmãos é algumas polêmicas que existem dentro das igrejas com relação a algumas coisas, né? Então vamos começar com o dízimo, né? O dízimo começou lá atrás, né? Nas 12 tribos lá de Israel, dos hebreus, quando eles saíram do Egito, chegaram, passaram o Jordão, chegaram na Terra Prometida, e eles separaram lá as 12 cidades, as 12 tribos, né? E dessas 12 tribos que eles separaram lá, ficou assim, a tribo de Levi ficou a responsável para cuidar do templo, das coisas de Deus. Então eles não trabalhavam. Por eles não trabalhar, eles não tinham como viver do suor do seu rosto. Mas como Deus tinha falado para eles cuidar do templo, das coisas de Deus, então eles ficou acertado assim essa lei que era de Deus, segundo que os homens colocaram, a lei do dízimo, né? Que todos que trabalhassem, todas as 11 tribos que trabalhassem davam 10%, ou de cada 100 ela dava 10. Por exemplo, se ela tinha 100 ovelhas, ela dava 10 para a tribo de Levi. Se colhesse lá 100 sacos, dava 10 para a tribo de Levi. Então a tribo de Levi ficou acertado para trabalhar, os levitas, né, ficaram acertados para trabalhar no templo de Deus. E as outras 11 tribos trabalhavam e faziam as coisas, faziam as guerras, e defendiam o povo, e faziam tudo aquilo, né? Construção, tal, tal, tal. Mas a tribo de Levi só para cuidar das coisas de Deus, né? Então lá começou o dízimo, né? Daí tem aquelas igrejas hoje que cobram o dízimo, né? Se você não pagar o dízimo, você não pode nem estar dentro da igreja. Elas tocam você, não deixam você frequentar. Tem outras que não cobram o dízimo, né? Dai segundo o que propõe o vosso coração. Tem outras que não cobram nada, só colocam lá a necessidade e você vai lá e se você sentir no coração, vai lá e ajuda. Outras já, além de dar o dízimo, passam um saquinho, vendem caneta, vendem, né, sal, vendem não sei o que ela vende tudo, virou um comércio só essas igrejas. Mas falando do dízimo, né? O dízimos, então, os irmãos vão achar, se eu fiz uma pesquisa, né? Os irmãos vão achar assim que fala sobre o dízimo, né? Principalmente no Velho Testamento, né? Lá em Levítico 27, do 30 a 32, 27 capítulo. Sempre que eu falar o primeiro número, vai ser o capítulo, e o segundo número vai ser o versículo. Então, por exemplo, 27, do 30 ao 32. Então, capítulo 27, do versículo 30 ao 32. Você também vai achar em Números, né? 18, 21, Deuteronômio 14, 22. Você vai achar em Malaquias, né? 3, 10 e 3, 8. Vai achar em Provérbios 3, 9. Também lá no Novo Testamento você vai achar em 2 Coríntios 9, 7. Em 1 Coríntios 3, 9, do 13 ao 14. E o que fala mais assim dos evangelhos, porque eu sempre falo muito dos irmãos ler os evangelhos, né? São 4 evangelhos. Desses 4 evangelhos, Lucas fala alguma coisa, né? Em Lucas 6:38, né? Fala assim, lá em 6:38. Deem, será dado a vocês. Porque assim como você dá, será dado a vocês, né? Você dá para você receber. Uma boa medida que você deve dar, calcada, sacudida e, e transformada, né? Será dada a vocês. E transbordante será dada a vocês. Então, então, uma medida calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usou também será usada para medir você. Então é alguma coisa que fala sobre, eles também muitas vezes falam essa parte para falar sobre o dízimo, né? Para dar. Mas Lucas aqui está falando nesse sentido, no que você for dar. Pode ser entender como dar alguma coisa, mas ele não fala sobre dízimo, aí não tem nada que fale sobre dízimo, nada, 10% lá que as igrejas pedem. Aqui fala só sobre quando você for dar alguma coisa, dê alguma coisa sem apego, né? Dê de verdade, faça uma ação, uma boa ação, que vai entrar em boa ação também, não é só dinheiro, vai entrar em boa ação, né? Pois a medida que você usar também será usada para medir você. Então,
também vai ficar, aqui entra também julgamento, né? Tudo que você julgar, como você julgar, você será julgado. Se você dá alguma coisa para alguém, dinheiro, faz um favor, faz alguma coisa, também será julgado. Com a mesma medida que você medir, você será medido, que fala aqui essa parte. Então, a única parte que fala lá dos 4 evangelhos, que eu sempre bato muito, né? Para que os irmãos leiam os evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, a única coisa que fala é Lucas 6:38. E ela vai falar isso aí. Que não se refere nada a dízimo, né? Daí ele vai falar lá em 1º e 2º Coríntios, que eu já passei para vocês, né? Mas Coríntios não está dentro dos evangelhos, né? Coríntios está dentro das cartas, né? Que Paulo passava e algumas outras coisas, não estão dentro dos evangelhos, né? Porque lembra que eu falei para os irmãos? Jesus trouxe, né? A novidade, trouxe a luz, né? Trouxe o universalismo, ele não trouxe religião, não trouxe nada. Então, o dízimo era dado no Velho Testamento para aquela tribo que ficava cuidando das coisas de Deus. Hoje o homem constrói uma igreja e quer que todo mundo dê dízimo para ele poder se safar, ficar de boas, né? Ficar de boas. Então, daí falam lá, não, mas no Novo Testamento também fala, não, os evangelhos que falam da palavra de Deus, que é onde Jesus falou da palavra de Deus e falou das coisas de Deus, e tem algumas coisas lá que Jesus fez. A única parte que fala dos evangelhos, né, nos 4 evangelhos, é Lucas, esse 6:38. E o véu na cabeça, né? O véu na cabeça ele vai falar lá em Salmos 24:1 e 96:8, né? 1 Coríntios 11:3, 1 Coríntios 11:6, 7, daí 11:13 e 11:16. Vai falar sobre isso. O véu na cabeça, irmãos, antigamente, quando lá na igreja de Corinto, lá onde que Paulo estava, as mulheres, naquele local, né, das mulheres que eram prostitutas, eram mulheres da vida, elas rapavam o cabelo. As mulheres que não rapavam o cabelo não eram da vida. Só que daí, por que que Paulo pediu para colocar o véu? Porque o cabelo da mulher, até hoje é assim, né? Mas lá naquela região, o cabelo da mulher era tido como uma coisa muito grandiosa, uma coisa muito bonita, né? Então, para a mulher ficar humilde perante Deus na igreja, então ela deveria esconder o cabelo com véu, naquele lugar, lá em Corinto. E o homem, por contrapartida, o chapéu, o turbante, o que eles usavam, né, dava inclusive a hierarquia dos homens, o que se ele era poderoso ou não, o tipo da cobertura da cabeça que eles usavam. Então ele não usar nada na igreja também deixava ele humilhado perante Deus, porque a cobertura na cabeça deixava ele grande, ele ficava grande, mostrava quem ele era, tinha status. Então, o homem descobrir a cabeça na igreja é porque ele ficava humilde, tinha humilhação perante Deus, ele estava se humilhando. Ele estava deixando tudo que ele tinha, o status dele, para se humilhar para Deus. E a mulher, que o cabelo era o status, então ela cobriu o cabelo para ele se humilhar perante Deus. Então isso acontecia na igreja de Corinto, mas não acontece hoje. Hoje tem algumas igrejas na Ásia, aquele local lá, que ainda fazem isso, ainda tem essa mesma visão. Então daí eles cobrem a cabeça. Mas não que você precise cobrir a cabeça para servir a Deus, ou para humilhação, ou para não sei o que lá. Ou não cortar o cabelo, ou cortar o cabelo. Hoje nós estamos no Brasil, em outra época, não tem nada a ver com aquela época lá. Tem uma outra parte também que é muito, né, muito falada nas igrejas, que é o viver da gordura das ovelhas, né? Ezequiel 34, só vi isso em Ezequiel 34. Viver da gordura das ovelhas. Então o que fala isso lá, né? Tipo, o mau pastor, né? Aquele que vive da gordura das ovelhas. Os pastores, as pessoas que têm uma casa de oração, têm uma igreja, qualquer qualquer situação, qualquer seita, qualquer lugar que fale de Deus, né? Umbanda, Candomblé, né? Centro Espírita, igrejas evangélicas, igrejas católicas e tal, tudo vai para frente. Esses locais que falam da palavra de Deus, essas pessoas que falam, elas não devem viver da gordura e da lã das ovelhas, porque daí fica como o lobo devorador. O dinheiro que deveria entrar nas igrejas deveria ser para ajudar os mais pobres. O que virou hoje em dia? Virou um comércio, e o dinheiro que entra eles usam para eles, e eles ficam de boa, ficam ganhando bem, moram em coberturas, não sei o que lá. Na Igreja Católica lá eles têm o Vaticano, que é um país, né, rico,
A igreja, os bispos são ricos, né? Quando vão montar uma igreja em qualquer lugar, é o povo que tem que montar, porque a igreja não dá dinheiro nenhum, é o povo. Todas as igrejas, geralmente todas as igrejas são assim. É o povo que ajuda para montar, porque a igreja não dá nada, né? Eles querem o dízimo e querem viver daquele dinheiro, querem mais dinheiro para que eles consigam viver bem. Aí o pastor, o padre e tal, o pessoal fala que eles têm que ter isso daí para que eles sobrem o tempo que eles querem falar igual o tribo de Levi, para trabalhar para as coisas de Deus. Mas isso foi lá no passado. Hoje em dia você deve, inclusive, para servir a Deus, você deve ter o teu suor do seu rosto, né? Paulo fazia isso também, Paulo trabalhava, Paulo não vivia dos irmãos. Então, para você não viver dos irmãos, você tem que trabalhar. O pastor, o padre, os dirigentes, eles têm que trabalhar e não viver. Porque senão vai ficar aquela história, né? O que tua mão direita faz, tua mão esquerda não deve ficar sabendo. Então, se você tá pegando da gordura e da lã das ovelhas, dos teus fiéis, não é benção isso aí, você está roubando, está pegando, está roubando de Deus. Porque você está pegando para você, que deveria estar ajudando o humilde, o pobre, e não está ajudando, e está passando fome, tá passando necessidade. E os católicos, né? Quanto católico passando necessidade, passando fome, e os caras lá sentados em ouro, lá, falando sobre ouro. Aquelas roupas de ouro, igrejas de ouro e tudo mais. Então, viver da gordura e da lã das ovelhas é isso. Não fala nada nos evangelhos, mas só fala no Velho Testamento, em Ezequiel 34, lá. Que o mau pastor vive da gordura e da lã das ovelhas, né? E o dízimo, veja que não se fala nada disso nos evangelhos, Jesus não trouxe nada disso, não trouxe essa contenda, e não falava do dízimo também nos evangelhos. Mulheres não cortar o cabelo, também vai falar lá em Coríntios, né? 1 Coríntios 11, 3, 6. Paulo fala do cabelo, né, da cidade de Corinto. Então, é a mesma coisa que usar roupas, né? Que ele falava que o homem deve usar roupa, a mulher não deve usar roupa de homem, o homem não deve usar roupa de mulher. É a mesma situação. Outra coisa que muitas coisas disso daí foi colocado pelo homem, não está no Evangelho. Então o homem colocou. Aqui foi Paulo que colocou, que pode ser não Paulo, mas quem transcreveu a Bíblia colocou, né? Porque tem uma parte lá que fala assim que o homem nasceu para a mulher, né? E a mulher nasceu para o homem. Se foi o homem que pôs. Porque tem o homem que nasceu para o homem, né? Porque a homossexualidade não é. Não, ninguém vai para o inferno por causa da homossexualidade. Foi o homem que pôs isso daí. Porque tem mundos, inclusive, que tem homossexualidade. Os espíritos já passaram essas informações. É o que a Bíblia fala, o que Jesus quis dizer nesse sentido, o que os irmãos espirituais falam, é que o espírito, né? O espírito tem um espírito que é companheiro, né? Mas não que necessariamente precisa ser homem, precisa ser mulher, é um espírito. O espírito não tem sexo. Tem sexo aqui. Mas daí o homem foi lá assim e falou assim: é a mesma coisa que falaram em Apocalipse, né? Que os homossexuais não herdarão o reino dos céus. Isso é mentira. E a mesma que foi colocado pelo homem, mesma coisa aqui. Um homem nasceu por uma mulher, a mulher nasceu por um homem também, é outra mentira. Se fosse assim, não ia ter homossexuais, Deus não ia permitir nesse orbe da terra homossexuais. Então, nada a ver. É o homem que colocou. Não, inclusive não está nem nos evangelhos. Essa parte também de um homem só por uma mulher só por um homem, está lá em Coríntios 11, que os irmãos podem achar isso aí. Então não está nos evangelhos. Se foi Paulo que colocou isso daí, foi Paulo por necessidade daquele local, mas ou Deus mostrou para ele, Jesus mostrou para ele, mas é espírito, eles falando do espírito, não um homem, né? Não homem, não mulher, né? Espírito, né? Roupas, né? Roupas diferenciadas, né? Para ficar, para ficar diferentes, né? Diferentes roupas diferenciadas, né? Usar roupa, homem usar roupa. Então vai estar lá em 1 Coríntios 10, 31, 1 Timóteo 2, do 9 ao 10 e 1 Pedro do 3, do 1 ao 6. Roupas diferenciadas para ficar distante dos simples, né? Então fala alguma coisa sobre roupas, mas por que as igrejas, principalmente a igreja católica, as outras igrejas, por que elas colocam essas roupas bonitas, né? O padre tem que usar aquelas roupaiadas, o papa tem que usar aquelas roupaiadas. Por quê? Porque a igreja católica nasceu lá de Roma, né? Do imperador de Roma lá, que na morte do imperador ele pegou e aceitou a Jesus, daí ficou com
uma religião única lá em Roma, né, dos romanos. Então, quando começou por lá esses imperadores, eles se vestiam com glamour. E esse glamour ficou, né? No Papa ficou, nos bispos ficou dentro da igreja, né? Aí você tem as outras igrejas evangélicas que querem ficar copiando, né? Aí fazem templos suntuosos, fazem coisa bonita, mas Deus mesmo, o Espírito Santo de Deus mesmo, sabe que está ali naquele lugar? Fazem comércio, fazem um monte de coisa daí, né? Então, eu não sei se Deus está no Vaticano. Eu acredito que não esteja no Vaticano. Pode ser que esteja lá por causa de alguém que está lá servindo a Deus por simplicidade, né? Porque Deus ama, uma alma para Deus é como se fosse uma menina dos olhos de Deus, né? Então Deus ama. Talvez Deus esteja por causa de uma alma, mas não por causa do povo lá que quer se fazer, que quer se engrandecer. E essas roupas que eles colocam é para realmente deixar você mais distante, né? Deixar você diferenciado, e os simples são simples, as pessoas que se vestem normal não podem estar aqui na frente do púlpito, porque tem que ser diferente. Tem que ser diferente. É a mesma coisa que padre e freira não pode casar. Isso aí foi o homem que colocou. Mais coisas que o homem que colocou, porque Deus criou para se juntar, né? Juntar. Nós estamos nesse planeta para juntar. Por isso que tem o homem sente vontade de casar, e a mulher sente vontade de casar. Daí vai lá o homem, cria um negócio desse, dizendo que é melhor ficar separado, é melhor não casar. Isso aí foi o homem que colocou isso aí. Não foi o homem que pôs. Não foi Deus, porque se Deus colocou alguma coisa, foi no ajuntamento, né? Jesus colocou alguma coisa nos evangelhos, foi no ajuntamento do homem e da mulher, e não separação. Daí causa um problema sério, problemas psicológicos sérios nas pessoas, né? Daí os padres, as freiras vão lá, traem Jesus, falam que traem Jesus, ficam se culpando a vida inteira, se fecham no monastério lá, fica fechado pro resto da vida lá, se sacrificando. Não é esse tipo de sacrifício que Deus quer. Deus quer o sacrifício da reforma íntima, de você falar do evangelho, se viver evangelho, falar do evangelho, né, num canal, ou abrir ou ter uma igreja, alguma coisa, mas falar a verdade, falar de Deus, não o que foi colocado pelo homem, né, mas do que Deus realmente fala, né. Aí tem mais algumas coisas aqui, né, o viver do suor do seu rosto, né, você trabalhar, tá em Gênesis 3:19, 22, 24 e no Salmo 128, 2. Então, viver do suor do seu rosto também está lá no Velho Testamento, né? Se trabalhar e viver do suor do seu rosto e não ficar pegando dos outros, né? Porque quando você faz as coisas para Deus, porque funciona assim, quando Deus te dá os dons, né? Te dá a vontade de você servir a Deus, isso é uma coisa que Deus te dá de graça, né? Daí você começa a vender, começa a comercializar os dons de Deus. E você comercializando os dons de Deus, você está fazendo coisa errada. Então você vai para o umbral, você não vai para o céu. Não adianta você estar comercializando, estar na igreja, né? Padres e pastores, aí outros dirigentes espíritas que estão nessas casas suntuosas, estão comercializando, né? Não vive do suor do seu rosto. É meio complicado pensar o que eles fazem, né? É a mesma coisa que a comparação lá que eu fiz dos quatro evangelhos, né? Os quatro evangelhos é Mateus, Marcos, Lucas e João. Pode ver que não tem nada nos quatro evangelhos, né? Dessas partes polêmicas que eles gostam de usar. Então eu sempre falo para os irmãos, leia os evangelhos, né? Os evangelhos que foi trazer a segunda revelação dada por Jesus. O Velho Testamento é dos hebreus, lá atrás, lá atrás. Que nem Salomão, que tinha lá, acho que 400 concubinas, fora a mulher dele. Salomão estava fora das coisas de Deus. Ah, mas Deus naquela época permitia. Ah, e o Deus daquela época é diferente do Deus de agora. Ou tá lá, tem lá no Velho Testamento algumas passagens lá que Deus mandava derrubar, mandar matar todo mundo, matar criança. Não era Deus, não é esse Deus que nós conhecemos, é outro Deus. Esse Deus dos hebreus aí é outro Deus, não é o Deus, esse Deus que é caridade, que é amor, que não quer que faça guerra. A guerra de Deus é espiritual, mas é no amor. É você fazer as coisas no amor, é você falar, é você ver, né? Você conversar com as pessoas e não você matar, tirar pedaço das pessoas e ir lá roubar o que ela tem. Não é esse Deus que eu sirvo, é outro Deus.
E se for Jeová, Jeová é uma entidade maligna, não é uma entidade de Deus também, tá? Aí, se você pegar essa comparação, né, entre as religiões, a católica, evangélicas e, vamos dizer assim, dos hebreus lá, dos judeus, então cada uma fala uma coisa e cada um com traje, coisas diferentes, né, que são fora dos evangelhos, porque os hebreus mesmo, os judeus, eles estão lá no Velho Testamento, eles nem aceitam a, o que Jesus trouxe, as boas novas, né? A primeira nova foi lá com Moisés, os 10 mandamentos, a segunda nova, Jesus, e a terceira, né, foi a Kardec com os 5 livros, né, que Kardec fez, a revelação. São as 3 revelações que a luz que Deus permitiu que viesse ao mundo, são essas 3 luzes. Então os judeus nem estão dentro dessa luz. Estão lá na primeira revelação, que é os 10 mandamentos, mas os evangelhos já nem reconhecem, quanto mais Kardec nunca vão reconhecer. Então o Deus deles não é o mesmo Deus dessas revelações, não é o mesmo Deus. Não é o mesmo Deus, eles não servem o mesmo Deus. E as pessoas vão lá e falam que Deus está lá, foi. Não, mas não é o mesmo Deus. Não tem essa, eles não têm. O pessoal que fala isso não tem essa vivência, essa visão que eu estou passando para os irmãos aí. É completamente diferente. Leia lá o Velho Testamento, você vai ver quanta coisa errada que Deus, o Deus deles, pedia para eles fazerem. Nunca que esse Deus verdadeiro que nós servimos ia pedir, que é só amor, caridade, amor e compaixão. Nunca, nunca Deus ia fazer isso daí. Nunca. E próprio Jesus já falava do reino dele, né? Qual é o reino de Jesus? Jesus é o reino dos céus, como eu já falei em outros vídeos, né? A verdadeira vida não está nessa aqui, tá? É o mundo espiritual. A verdadeira vida é o mundo espiritual. Essa aqui é só uma Matrix, né? Jesus já falava desse reino, né? Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, Jesus falava, né? Então, se os judeus nem escutam a voz de Jesus, então não são da verdade, né? Não, a verdade não está com eles. Se você pegar lá, vai estar em Jó 18, 33 a 37. Né? Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então Jesus deixou principalmente os evangelhos, né? Para estar com esse Deus que eu estou falando agora, desse Deus que eu sirvo, que está no universalismo, né? Ele é um Deus de justiça, tem que ter misericórdia e tem que ter fidelidade. Tanto para quem serve a Deus tem que ter justiça, misericórdia e fidelidade, como Deus tem justiça, misericórdia e fidelidade. Jesus tem justiça, misericórdia e fidelidade. O anjo Gabriel, Miguel, né, os serafins, os querubins, os irmãos da luz que vêm ajudar, os irmãos que fizeram as 5 edições de Kardec, né? Eles têm justiça, misericórdia e fidelidade. Quem não tem isso, o Deus que não tem isso, não é Deus de verdade. É Deus com D minúsculo. Pode ser até Deus, pode ser um Deus, mas Deus das trevas, daí não é Deus da luz que a gente fala. Daí você vai estar dentro dessas religiões que criam dogmas, né? Criam doutrinas e criam ensinamentos para amarrar os irmãos. Amarra os irmãos. Não ajuda, amarra, dificulta, não ajuda. Então, o Evangelho, a revelação, os 10 mandamentos e a revelação de Kardec, os 5 livros, são a luz do mundo. Luz significa conhecimento. Então, quem tem conhecimento está livre desses arguilhões, está livre dessas prisões, está livre do batismo, está livre de ficar abaixo do jugo de um padre, de uma igreja, de um pastor lá dos hebreus, está abaixo desse, não fica mais embaixo desse jugo, porque a luz ela trouxe a libertação, você não precisa disso. Não precisa se confessar para alguém, se confessa para Deus. E mesmo se confessando para Deus, Senhor, me perdoa. O Senhor já te perdoou, pois ele já sabe, já te perdoa. Só que o que você fez, você precisa acertar nessa encarnação ou na outra. Você precisa acertar. Não tem como você fugir disso, né? Ou, Jesus levou sobre todos os meus pecados. Não levou nada, irmão. Jesus não levou nada. Jesus trouxe a luz, trouxe o evangelho. Jesus não levou sobre si os seus pecados. Ele trouxe o evangelho, a segunda revelação. E Kardec trouxe a terceira. Então não adianta você ficar se escondendo atrás de Jesus, atrás de uma placa, atrás não sei o que lá, né? Ficar pegando, ficar forçando coisas na Bíblia, que a Bíblia não adianta você querer forçar. Não force, que é pior para você. Lá, depois do outro lado, os acertos vão ser grandes, irmão. Vão ser grandes, né? E antigamente, quando se criaram esses deuses, né? Daí, tipo assim, a pessoa não gostava de ficar na igreja católica, ia para a igreja evangélica. Martinho Lutero, inclusive, foi queimado, né, em praça pública lá, porque
escreveu a primeira Bíblia em inglês, né? Transcreveu do latim para o inglês. Então foi queimado. Então toda vez que você não gosta de alguma... Por isso tem muita religião, né? Eu não gosto dessa religião, vou montar a minha. Eu não gosto do que lá, vou montar a minha, né? Aí quando monta esse monte de religião, irmãos, é tudo e muitas vezes é só mentira, muitas vezes é só enganação. Aí que os fiéis que estão lá saem, vão e montam uma outra religião. Daí quando existe um embate, né? Quando existe um, porque é sempre embate, sempre é briga, sempre é concupiscência, sempre eu quero ganhar, sempre, sabe, sempre quero ficar rico, sempre quero me dar bem. Daí vamos dizer assim, uma igreja católica, tem alguém da igreja católica que está lidando com alguém de uma igreja evangélica. Daí de repente o cara da igreja católica ganhou. Daí vai falar que o Deus dele é mais forte que o Deus da igreja católica. O Deus que eu sirvo não é o mesmo Deus que você. Daí começa aquela confusão, começa aquela briga. E Deus não quer isso, né? Porque o Deus que eu conheço, o Deus do que eu estou falando, ele fala justiça, misericórdia e fidelidade. É isso que falo. Jesus veio trazer isso, né? Os 10 mandamentos falam sobre isso. E Kardec veio trazer isso: justiça, misericórdia e fidelidade. Então, irmãos, se essas três coisas estiver dentro, justiça, misericórdia e fidelidade, dentro do centro de Umbanda, Candomblé, dentro do centro espírita, dentro do qualquer lugar que você frequente, qualquer igreja que você frequente, é Deus. Se não for isso aí, não. Amar a Deus sobre todas, amar a Deus sobre todas as coisas, e teu próximo a ti mesmo. Se for isso, está dentro. Se não for isso, está fora, irmãos. Então, só umas coisas, né, para mostrar para os irmãos dos evangelhos, né, como eles estão fora e como eles enganam o povo, né. Por isso que você precisa do conhecimento, que é a luz, irmãos. Corra atrás da luz. Fique com Deus que você vai ganhar mais, tá bom? Não corra atrás do homem, corra atrás de Deus, tá bom? Deus abençoe, a paz de Deus.